nos dá o poder It gives us the de power sermos filhos de to Deus. be sons of God. Sendo com Cristo. Being one with Christ. Somos filhos de We Deus, are sons of God. habilitados, Enabled, capacitados capacitated a expressar, to express, manifestar to manifest como filhos de Deus. sons of Que é God, manifestar which is a manifest pessoa de Deus. person of God. Alguém está comigo aqui, amado? Então, Paulo diz que o plano de Deus, The plan of God, a ideia de Deus, the idea of nunca God foi was never ira, wrath, desgraça, disgrace, dor, pain, sofrimento. suffering. Porque muitos questionam Because many question a razão the reason da vida que estão levando, of the life they are o taking, testemunho que estão the carregando. testimony they O que carry. foi que eu fiz? What did I Onde do? eu falhei? Where did I Onde eu levei? Where did I wrong? E pela ignorância, By ignorance, responsabilizamos we take responsibility a pessoa de Deus. for God. Mas, segundo o apóstolo Paulo, But according to ministrando a igreja do Senhor, ministering to the church of the Lord, Deus não nos destinou, God did not appoint us. nunca foi sua ideia It was never his a ira, wrath, mas sim but yes, que a igreja, that the church, seus filhos, his children, tivessem acesso had access à salvação. to salvation. Diga salvação. Salvation. Diga salvação. Salvation. Diga palmas para Jesus. Amém, igreja? É por isso que quando nós It's for that reason that when we olhamos para nós mesmos, look at ourselves, quando estudamos a nossa vida, when we study our lives, quando analisamos a nossa vida, nosso testemunho, when we analyze our life and testimony como a igreja do Senhor, as church of the Lord, nós acabamos concluindo we end up concluding que há coisas que não estão a bater certo. that things that are not right, Há coisas que parecem não fazer sentido aqui. there are things that do not make sense. Geralmente tem sido a nossa conclusão. Usually that's our conclusion. Parece que alguma coisa não bate certo. Like something is not right. Porque não está batendo. There's something that is not going well. Parece que não haver concordância Because it seems not to have a entre o que a palavra diz between what the word e says o meu testemunho de and vida. my life testimony. Então eu profetizo, Because I prophesy, me é profetizado. I receive prophecy, Eu prego, I preach, me é pregado. I preach, Eu ensino, I teach, me é ensinado. and I A talk. palavra de Deus. The word of E a God, palavra de Deus, the word of ela God própria confirma itself que a palavra é a única verdade. that it is Que not. tudo pode passar, mas a palavra jamais vai passar. The word A palavra de Deus não tem prazo de validade. is no É a mesma morte até hoje e sempre. E a palavra representa a pessoa de Jesus. E a palavra, ela garante que ela é original. Por isso que a palavra de Deus jamais volta vazia. It never, E nós, de uma certa forma, and in a certain damos way, crédito à palavra. we believe Mas no dia a dia, no nosso caminhar de fé, encontramos contradições entre o nosso testemunho de vida, entre as situações que nós passamos, entre as situações que nós vivemos, what we believe em relação à palavra. regarding the word. There's something wrong Há algo errado about our Christian experience. acerca da nossa experiência Cristã. Alô, gente? Christian experience. Sabemos We know que somos cristãos. that we are Christians. Sabemos We know que somos crentes. that we are believers. Sabemos We know que somos discípulos. that we are disciples. Sabemos We know que vivemos, caminhamos em função da palavra, according to the word a fé, by e faith, não pelos sinais, and not by mas a sight. experiência, muitas das vezes, não é boa, Is not ela pesa, ela corre, it is great promove-nos, dúvidas, momentos confusos, confused thoughts. and I ask God, E eu pergunto a Deus, where is the problem? onde está o problema? And then God revealed to me, E graças a Deus ele me revelou. o nosso problema Our problem é church. como igreja, Porque igreja não é isto. because this is not A church. igreja sou eu. Church is me, Porque eu sou o templo. because I am the Ele diz que a temple. minha casa será chamada casa de oração. My house is the Sendo eu o templo, being in the a temple. casa de Cristo. House of God. Não escrita em tábua de madeira, Not written, mas em tábua em coração. but
tinta, mas o sangue de Jesus. The blood of Jesus. I am the church. Você é a igreja. Agora, o grande problema da igreja Great problem of the é church. que ela perdeu seu foco. Because it lost A igreja já está demasiadamente ocupada its very occupied. com doutrinas, certas doutrinas, Certain doctrines. doutrinas que não têm nada de errado com elas, mas que não têm nada de errado com elas. That are not wrong. É correto It is correct tratarmos, that we lidarmos com certas doutrinas bíblicas, certain biblical mas não nos ocupamos but demasiadamente we com elas. take much time with them Perdemos o nosso foco. and we lose our A nossa atenção our attention. está em doutrinas como Doctrines a promessa de Deus, a doutrina da bênção, a doutrina da promessa, a doutrina dos milagres, a doutrina da cura, a doutrina da profecia. A igreja But the church está mais preocupada is more com a doutrina que doctrine os leva a receber, com viver, com a bênção de Deus, com a promessa de Deus. with the promise of God. I'm sorry, sister. It is not me. La busca a doutrina da prosperidade. The doctrine of prosperity. Não há nada de errado There's nothing wrong. em ensinar e aprender Teach and learn. a respeito da prosperidade, Finding a prosperity. respeito da promessa, Finding the a promise. respeito da bênção. Finding the E blessing. eu gosto de ensinar I to teach. sobre prosperidade. Finding prosperity. Eu também busco Because prosperidade. I also see Porque foi destinado para a prosperidade. Não há nada de errado there's nothing com a wrong doutrina da with the prosperidade. doctrine of Mas prosperity. não devo me ocupar But I must com a occupy. doutrina da prosperidade. Não devo ocupar I meu must tempo occupy com a doutrina da promessa. the doctrine of E com todas essas doutrinas, almost doctrine. acabamos ignorando a principal fundação Main foundation. da doutrina espiritual. Principal fundação Main da foundation. doutrina espiritual. Spiritual E essa fundação se chama foundation. a salvação. Salvation. A salvação. Essa salvação. Essa salvação. Essa salvação. Dificilmente Hardly a igreja the church ensina teaches sobre a salvação. about salvation. Achamos que We think that a doutrina da salvação the doctrine of salvation é para a escola dominical. is for dominical school. Quando muitos são When many are os ditos espirituais, the saints spiritual, homens e mulheres espirituais, men and women que fluem that flow em línguas estranhas, in strange languages, grandes profetas, great prophets, grandes professores, great teachers, grandes doutores, great doctors, mas não têm but have not entendimento understanding pleno fully da doutrina da salvação. of the doctrine of salvation. Porque o principal fundamento da doutrina espiritual Main foundation of spiritual doctrine é a salvação. is salvation. Toda outra doutrina All other doctrine está sujeita a esta doutrina. subject to this doctrine, Salvação. salvation. Porque promessa, Because promise, bênção, blessing, milagre, miracle, cura, healing, libertação, deliverance, prosperidade é prosperity para os salvos. is for the saved ones. E o grande desastre And the great disaster é uma pessoa salva is a saved person sem entender without understanding o conceito de salvação. the concept of salvation. E hoje, And today, Deus, pelo seu Espírito, God in His Spirit Ele nos leva de volta takes us back à fundação. to the foundation Porque já percebemos, because we have understood embora o edifício está sendo edificado, even though the building is being edified, está crescendo it's growing torto, lean. torto. A ideia é que esse assim, The idea is to be erected e não assim. and not lean. Há um problema aí, There's a problem nessa construção. in that building.
Então, para evitar o pior, So to avoid the worst, go back to the foundation. vamos à foundation, Salvation. à salvação. Diga salvação. Salvation. É por isso, Therefore, a nossa experiência our experience como cristãos as Christians é amarga. is bitter. É amarga. Is bitter. Let me tell you, Deixa-me dizer-vos, o diabo the devil não quer does not want que a igreja tenha that the church has entendimento understanding do conceito da salvação. of the concept of salvation. O nosso tema esta manhã Our theme this morning é is o plano da salvação. the plan of salvation. Diga o plano da salvação. The plan of salvation. Vamos salvar para Jesus. Estou ensinando alguma coisa? Estou ensinando. Escuta, igreja. Listen, church. O nosso inimigo comum, Our common enemy, Lucifer, Lucifer, Satanás, Satan, o diabo, the devil, ele não quer nada. he does not want but Ele quer que a igreja that the church tenha entendimento have the understanding do significado of the meaning, do plano da salvação. the plan of salvation. É por isso que ele cria em nós. Therefore, he creates Presta us. atenção. O diabo cria em nós The devil creates in us a ideia the idea de que a salvação that salvation é algo complicado. is complicated. O crente, The believer, ele olha para a salvação he looks at salvation como algo muito difícil. as something difficult. Porque o diabo, ele coloca em nós So the devil places in us essa... That mentality. Amém, igreja? Amém. Então, ele coloca em nós esse tipo de mentalidade. In us, that kind of mentality. Que a salvação é coisa difícil. That salvation is difficult. O diabo coloca em nossa mente He places in our mind ideias ideas de que é impossível that is impossible ser cristão, to be Christian, viver, to live, testemunhar testify uma vida cristã a Christian life segundo a palavra de Deus. according to the word of O God. diabo coloca na nossa mente The devil places in essa our coisa mind de fé, that thing of faith, de obediência, of obedience, é impossível. is impossible. O diabo coloca em nossa He mente places in our mind que vida cristã that Christian é life a coisa mais chata, is the most boring, mais complicada. most complicated thing. É o que eu tenho That's what he has colocado placed na mente in the mind dos filhos de Deus, of the sons of God, fazendo making do conceito da salvação the concept of salvation algo something difícil. difficult. Então nós acabamos tendo uma experiência So we end up having an experience of faith amarga. that is bitter. Nós acabamos We end up entrando nesta jornada de fé, entering this journey of faith, mas sem gozo, but without joy, sem ânimo. without joy. Mas tudo isto Oh, but all this porque foi-nos ofuscado because it was hidden from us pelo inimigo by the enemy. aquilo que é What is o significado the meaning do plano of the plan da salvação. of salvation? Damos a palmas para Jesus. Amém, igreja? Amém. Você está abençoado? Amém. E qual é o plano da salvação? And what is the plan of salvation? I have to run fast because we don't have time. Temos que correr porque não temos tempo. Amém, igreja? Amém. Já percebemos que We have understood that o nosso foco our focus deve ser must be a salvação. salvation. Já percebemos que a principal fundação We understood that the main foundation da doutrina espiritual
of the spiritual doctrine, não doutrina do homem, not doctrine of man, mas doutrina espiritual. but spiritual doctrine É a salvação. is salvation. Então, antes de qualquer coisa, meu irmão, So before anything, my brethren, no que diz respeito regarding faith, caminhar com Deus, walking with God, tenha entendimento pleno have full understanding daquilo que a salvação é what salvation e is o plano da salvação. and the plan of salvation. Falando do plano da salvação, Talking about the plan of a igreja está salvation. comigo aqui mais? Amém. Falando do plano da salvação, Talking about the plan of salvation. quando olhamos para a criação, When we look at creation, mesmo em Gênesis, even in Genesis, a Bíblia diz que Deus fez o homem the Bible says God made man como parte da criação. as part of creation. Aliás, a melhor parte da criação. Alias, the best part of creation. Deus traz o homem. God brings man. E a ideia de Deus quando traz o homem não dorme, não. And his idea when he Diga brings assim, não man, é para dormir, não é para dormir, né? Alguns momentos de energia para estar acordado. Veja uma coisa, o plano de Deus, a ideia de Deus, the idea of God quando fez o homem, when he made man, era para que o homem it was that man pudesse expressar, could express manifestar and manifest ele mesmo, himself, Deus, God, na terra. on earth. Não outra coisa. Not other things. Quando Deus pensou no homem, When God thought of man, a ideia his idea, era dele mesmo se multiplicar. it was for himself to multiply. Era uma forma de ele mesmo The way of himself estar na terra. being on earth. Amém, igreja? Amém. Então, Deus fez o homem. So God made man E ele deu 5 coisas ao homem and he gave 5 things to man para que o pudesse capacitar so that he could enable him para ser Deus, to be God, para manifestar Deus, to manifest para God, expressar Deus. to express God. A primeira coisa que Deus deu, The first thing God eu vou gave, por aí por tempo. A primeira coisa que Deus deu the first thing God gave foi a glória dele. was his glory. A glória dele. His glory. Em Gênesis capítulo 1, versículo Genesis 16, chapter 1, ele diz na sua palavra. he says in his word, Leta só, amém, igreja? Amém. Diga obrigado, Espírito Santo. Gênesis Genesis 1, verse 1, capítulo 1. chapter 1, verse 6. Um 26, diz o quê? Thus says the word in the book of Genesis, chapter 1, verse 26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Exato. Amém, igreja? Amém. 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o mar, e sobre as aves, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém, igreja? Amém. Quando eu dizia Deus deu 5 coisas ao homem, As I said, God gave 5 things to man para que o homem pudesse manifestar Deus. so that he could manifest God. Amém, igreja? A primeira coisa foi a glória de Deus. First thing was the glory of Diga comigo, a glória de Deus. God. Deus, So God, quando fez o homem, when he made man, ele tinha nele a expectativa he had in him the de que expectation a sua glória como Deus that his glory as God fosse expressa would be expressed no homem, in man na terra. on earth. Aqui a Bíblia diz, Here the Bible says, façamos o homem a nossa imagem. let us make man according to our image. Imagem. Image. Diga imagem. Image. Imagem. Image. Estamos falando da imagem de quem? De Deus. E a imagem de Deus And the image of God é a plena essência de Deus, is the full essence of God, que é a glória de Deus. which is the glory of God. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, Because he says, let us make man Deus estava dizendo que o homem tenha He was saying, make e manifeste and manifest a nossa glória. our glory. Depois ele diz, And then he says, conforme a nossa
semelhança quer dizer And likeness means caráter de Deus. character of God. Então, conforme a nossa semelhança, So according to our Deus quer que o homem tenha o nosso caráter. He says, God, may men have Que o caráter do homem seja o caráter de may Deus. the character of man be the character Assim como eu sou no céu, o homem seja na terra. as I am in heaven. Ei, será que Deus está falando com alguém para matar? No caráter nos encontramos as nossas In atitudes. character we find our attitude. Como agimos, como reagimos, How we act, how we react, como falamos. how we talk. Será que Deus está abençoando alguém, amados? Que o homem tenha o nosso caráter. May men have our Que character. o homem tenha o nosso amor. May men have Que o our homem tenha a nossa longanimidade. May he have Que our o homem tenha a nossa paciência. patience. Será que Deus está abençoando alguém aqui, amado? Essa é a segunda coisa que Deus deu ao homem. The second thing God gave man, Caráter character. dele. His character. A terceira coisa And the third thing que Deus dá ao homem that God gives man é a presença dele. is his presence. Alguém está comigo aqui, amados? Diga presença. Presence. Diga presença. Presence. Diga presença. Presence. Porque Deus coloca o homem no Éden. Because God places man in heaven, O jardim do Éden, in the garden of que heaven, representa which represents a presença de Deus. the presence of God. Alguém está comigo aqui? Na sexta-feira falamos sobre isso, o Éden. Friday we talked about Eden, O lugar da presença. the place of presence, O lugar do momento. the place of Da the presença de moment, Deus. of the presence of Que é a God, porta aberta which is the open door de acesso aos céus. of access to heaven. Em outras palavras, In other words, a porta aberta the open de gate acesso of access à glória. to the glory. A terceira coisa que Deus dá ao homem The third thing God gives man é a presença. is the presence. Diga a presença. The presence. O que a presença faz? What does the presence do? A presença faz com que o homem It makes man pense think e opere and operate dentro within dos limites de the Deus. limits of God. Quer dizer, fora Deus você não pensa. Out of God you do not think. Fora Deus você não opera. Out of God you do not Os seus pensamentos Your thoughts são guiados are guided pelos limites de by the Deus. limits of God. Diga a glória de Deus. Diga caráter de Deus. Diga a presença de Deus. Presence of God. A quarta coisa que Deus dá ao homem, Fourth thing that God gives man, nós encontramos we find aqui. here Olha, Deus diz, where God says, quando a palavra diz, where the word says, domine sobre os peixes do mar, have dominion sobre over, as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. and over all the earth. A quarta coisa que Deus dá ao homem So the fourth thing God gives man é autoridade e domínio. is authority and dominion. Amém, igreja? A Bíblia diz que Deus plantou no meio do Éden In the midst of heaven, a árvore da vida. the tree of life. Então Deus dá ao homem So God gives man a vida dele, his life, que é a vida eterna, which is eternal que é life, a imortalidade, which is immortality como ele. as himself. Essas são as 5 coisas These are the 5 things que Deus deu ao homem that God gave man para que o homem pudesse, so that man could, na plenitude, in his fullness, manifestar Deus. manifest God. Alguém está comigo aqui? Estamos falando do plano da salvação. We are talking about the plan of salvation. Diga o plano da salvação. The plan. Agora escuta. Now listen. Aí entra a ação do plano. Here, the plan enters into action. Adão caiu Because Adam fell. pela ignorância. By ignorance, Adão caiu. Adam fell. E a queda de Adão And the fall of Adam fez com que o homem made man perdesse to lose a glória, the glory, o caráter, the character, a presença, the presence, a autoridade the authority, e a vida de Deus. and the life of God. O homem perdeu Man lost it com a queda with the fall de Adão. of Adam. Amém? Amém. O que nos faz definir What makes us define queda falling como a incapacidade as the inability
de expressar, to express, manifestar manifest a glória de Deus, the glory of God, o caráter de the Deus, character of God, a presença de the Deus, presence of a God, autoridade de the Deus authority of God, e a vida de Deus. and the life of God. Quando a gente diz que caiu aquele, When we say that one fell, estamos a dizer, we are saying ali já não há como manifestar a glória. there's no way of manifesting glory. Já não podemos esperar dele o We caráter de cannot Deus. expect from him character of God. Ali a presença já There, foi. the presence is gone. Ali já não há autoridade. There's no authority there. A Bíblia nos diz que The Bible tells us certos espíritos certain spirits, responderam a certos homens que tentaram impor certain autoridade. men who try to impose E authority. eles disseram, Jesus sabemos quem é, Paulo conhecemos de vocês quem são. They said, we know Jesus, we know Paul. O Who que are quer you? dizer, nas suas In palavras his words, não havia autoridade. there was no Será que Deus authority. está ajudando alguém aqui? Cair significa dizer, Falling down means sin. ali já não há vida de Deus. There's no life of God there. Então, a queda de Adão Falling of Adam fez com que o homem made man perdesse esta to habilidade lose this ability de expressar of expressing Deus God na sua plenitude. in His fullness, Sua glória, in His glory, seu caráter, His character, sua presença, His presence, seu domínio, His dominion, sua vida. His life. Celebra o nome de Jesus. Indo para Tessalonicenses, capítulo 1, estávamos. Tessalonicenses 5, desculpa. When we're at the book of Thessalonians, chapter 5, Are you blessed? G. Cascabos. Estamos podendo fazer. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Primeira, capítulo 5. Paulo ele diz: Deus não nos destinou God did not appoint us para ir a. to have, Amém? Mas para a aquisição da salvação but for obtain salvation por nosso Senhor Jesus Cristo. through our Lord Jesus Christ. O plano da salvação The plan of salvation envolve involves a vinda de Cristo the coming of Christ, para que, por meio dele, that through Him pudéssemos nós we could receber a salvação. receive salvation. Amém, igreja? Amém. Então, neste sentido, So in this sense, salvação, amados, salvation belongs. não se limita apenas It's not only limited no perdão dos pecados. to forgiveness of sin, Mas salvação vem but salvation comes para nos libertar to deliver us da queda. of falling. Homem caiu. Man fell. Todo homem caído, All fallen men, ele carece de salvação. he needs salvation. Porque só a salvação, Because only salvation, o plano da the salvação, plan of salvation, que pode libertar can deliver da queda. of falling. E lembre-se que queda And remember that falling é a incapacidade is an inability de manifestar to manifest Deus na plenitude. God in His. Não se esqueça que este é o ano da manifestação Do do not Espírito forget de Deus. that this is the year of manifestation of the Son of God. Este ano buscamos manifestar Here we seek to manifest na plenitude como filhos de Deus. fullness as sons of God. Então, homem caído So fallen men carece need da salvação. salvation. E pela graça, And by grace, por meio de Jesus, through Jesus, recebemos a we salvação. receive O salvation. que nos liberta What delivers da incapacidade of the de inability expressar of expressing a glória, the glory, o caráter, the character, a presença, the presence, o domínio the dominion, e a vida de Deus. and the life of God. Yes. Muito obrigado, Espírito Santo. Então, salvação não é somente para nos libertar do pecado.
So salvation is not only to deliver us from sin. O plano da salvação The plan of salvation é para nos restaurar is to restore us para a glória de Deus. to the glory of God. Perdemos a glória We've lost the e a glory, salvação nos devolve and a glória. salvation brings us back the glory. Perdemos o We've caráter, lost the character, a natureza the nature de Deus. of God. A salvação Salvation traz de volta em nós brings back in o us caráter, the a character, natureza the nature de Deus. of God. Perdemos a We presença, lost the presence. perdemos o We domínio. lost the dominion. A salvação Salvation restaura restores em nós in us presença, presence, autoridade authority, domínio dominion, e vida eterna. and eternal life. Alguém Hallelujah. está comigo aqui, mano? É por isso que o Senhor diz no livro de João Therefore, the Lord says in the book of que John, Deus amou o homem de tal the maneira Lord, the world que deu seu único filho that gave His only para Son, todo quanto nele crê. so all that in Him Não perece, mas tem a vida shall not eterna. die, but have eternal É a vida life. de Deus. It is the life of Quando God. Jesus diz que eu vim para que tenham When vida, Jesus says, I came E to até have com life abundância. and have it ele se abundantly, refere a esta He vida refers eterna. to this eternal life. Você está abençoado aqui, igreja? E nós precisamos perceber isso. And we need to understand this. O plano da salvação. The plan of salvation. Quando nós temos entendimento do plano da salvação, When we have the understanding of the plan of salvation, conseguimos posicionar we can position no ourselves lugar certo, na hora certa, at the right place at the right time como filhos de Deus. as sons of God. E isso liberta-nos And that delivers de us termos uma experiência amarga of having a bitter experience da vida cristã. of Christian life. Alguém está comigo aqui, mano? Daquilo que é a importância da salvação na minha vida. Of what is the importance of salvation in my life. Porque a salvação operou em mim. What salvation has worked in me. Ok? Para percebermos isso, Now, to understand this, deixa-me explicar uma coisa. let me explain one thing Daquilo que envolve a salvação. of what involves salvation. Certos componentes da salvação. Certain components of salvation. Primeiro, estou dizendo, salvação envolve primeiro Salvation involves eleição. election. Diga eleição. Election. Eleição o que quer dizer? Escolha. Election that means choice. Para que eu seja salvo, For me to be saved, para que eu receba a for salvação, me to receive antes salvation, eu preciso ser eleito. before I must be chosen. Eleito por Deus. Chosen by God. E esta é uma ação do passado. And that is an action of Então God. a eleição tem a ver com o passado. So election has to do with the past. Mesmo antes da fundação do mundo, Even before the foundation, eu, Ivo Tembe, fui I, eleito. people them. A minha presença aqui pregando o Evangelho My presence here confirma a minha eleição por Deus. confirms my election from Eu God. não sei se a igreja está feia. Salvation Primeiro envolve eleição. first involves election. Já recebemos o plano da salvação, não We é have isso? understood the plan of Que salvation é para restaurar o que é a igreja? to restore Diga a glória, the glory, diga o caráter, diga a presença, diga o domínio, diga a vida eterna. Então você tem que ter consciência So you must be conscious que você recebeu that you have received a glória, the glory, o caráter, a presença, o domínio e a vida de Deus. Receive that. receive it. Receive it. Glória a Deus. Understand? Amém. O diabo não quer que você saiba disso. The devil does not want you to O diabo não se preocupa em você saber tudo He's sobre os not profetas. worried about all other prophets. Tudo sobre prosperidade. All about prosperity. Tudo sobre promessa. All about promises. Promessa de Jacó, promessa de Abraão, Promises promessa of de... Jacob. Everything about promise you know. Tudo sobre promessas que você sabe. But you know nothing about your salvation. Mas não sabe nada sobre a sua The própria plan of salvation. O plano da salvação. Então, na salvação nós encontramos eleição, So in salvation we find election, que tem a ver com o passado. Diga which has passado. to do with the past that is done. Alguém está comigo aqui agora? Encontramos também justificação, We find justification, que é Deus perdoando o pecador. which is God forgiving the sinner. É Deus através de Cristo Jesus, God through Christ Jesus justificando a nós pecadores. as sinners. É
justificação. It is E justification. justificação tem a ver com o presente. And justification has to do with present. Eleição tem a ver com o passado. Election has to do with past. Justificação tem a ver com o Justification presente. has to do with present. E encontramos também And you also find glorificação. glorification. Glorificação tem a ver com o futuro. Glorification has to do Quando Cristo voltar e vier buscar a sua with igreja, Christ returns e os nossos corpos serão glorificados por Deus. to be glorified. Eu quero que você entenda uma coisa. So I want you to understand when Entre justificação between justification e glorificação, and glorification, encontramos um processo muito a longo long process que pode levar a vida inteira. which might E take esse processo chama-se santificação. and that process is sanctification. Entre justificação, Between que justification, tem a ver com o which presente, has to do with the e present os filhos de Deus, of the Son of God, pecadores, mas justificados. justified, O processo da justificação, justification, a glorificação, glorification, tem a santificação, and sanctification. que é o processo da separação do homem do pecado Process of separation of man from sin e transformação de homem and transformation of à man imagem e estatura da pessoa to de the Deus. spirit and likeness of God. Você está aprendendo, amado? Are you married Está to God? aprendendo, amado? Are you married to God? Veja como o diabo brinca conosco. See how the devil plays with us. Quando você peca, When you sin, Romanos 3, 23, 26 diz assim: Romans 3 says, porque todos pecaram, because all have sinned, destituídos estão da glória de Deus. destituted are from the glory of God. Destituídos estão da glória de Deus. Destituted are from the glory of God. Lembra de salvação? Remember salvation, Restauração da glória. restoration of glory. Então, So, após justificação, after justification, você passa por um processo de santificação you go through a process of que sanctification, acontece todos os dias. which happens every day. Toda parte podre de você vai morrer. All rotten thing of you will die. O processo da santificação The process of sanctification só vai terminar will only end no dia que Jesus vier. at the day when Jesus returns. Até que Jesus volte, So until Jesus santificação returns, continua. sanctification Então continues. não estranha seu irmão quando So cai. not strange. Não julga sua irmã quando Do falha. not judge your Olha, sister. não vai à igreja buscar santos na igreja. Não vai à igreja buscar perfeição na igreja. Perfeição só vai se cumprir na totalidade. No dia em que a glorificação se manifestar. Será que Deus está falando aqui? So don't judge me Então não me julgue by my mistakes. pelos meus erros. Don't judge me by my Não me mistakes. julgue pelos meus erros. God is working with me. Deus está trabalhando comigo. It's a long process. É um processo longo. And I'll die E eu irei morrer with mistakes. com erros. But I pray to God Mas eu oro a Deus every day todos os for dias sanctification. pela santificação. Let me tell you, for the process of sanctification to take place, Para que a santificação aconteça, it's required three things: há três coisas que são necessárias: word, palavra, prayer, oração communion. e comunhão. Diga a palavra, oração, comunhão. Quem não participa dessas três Who coisas, does not take part of these three things ele exclui-se do processo da santificação. excludes himself from the process of sanctification. É por isso que a gente fica preocupado quando não tiver um momento de comunhão. I worry when we do not see you at communion. Sua salvação está em perigo. Your salvation is Quando a gente não in tiver um momento de oração, When we do not see you praying, sua salvação está em perigo. your salvation is in danger. A gente não tiver um momento de ensino da palavra, When we do not see you when teaching the sua word, salvação está em perigo. your salvation is in danger. A questão não são os seus erros. The question is not your mistake. A questão aqui The question here é a sua is entrega. your giving. Com todos os seus erros, todas With as suas all your falhas. mistakes or with all your faith. Porque não temos dúvida de que você foi eleito. Because we have not doubt that you were chosen. Não temos dúvidas que We você have foi not doubt justificado. that you were justified. Não temos dúvidas que você vai participar do processo da That you glorificação. take part of the process of glorification. Mas questionamos a respeito da But we santificação. question your sanctification. Qual é o problema de What is the nos problem excluirmos da of santificação? excluding from É sanctification? que quanto mais santificado eu sou, The more sanctified I am, maior a manifestação da the glória. greater the manifestation. Maior a manifestação da natureza de Deus. The manifestation of A igreja está aqui.
se você não participa da if comunhão, you do not take part of communion, você nunca vai ser com Deus. you never, Be like God. você nunca será como Deus. You never express His glory. Você nunca irá expressar a sua glória. You never express His nature. Você nunca irá expressar a sua natureza. You never express His presence. Nunca irá expressar a sua presença. You never express domínio. Você nunca irá expressar domínio. É por isso que você não domina, você é Therefore, dominado. you do not take dominion. You are dominated. Você entende a diferença entre Do you dominar e ser dominado? understand the difference? Look at me. Tudo te domina, todos te dominam. All take dominion over you. Ser dominado significa que você não tem voz, não tem vontade. Being dominated means that Essa you are not desejar e morre no God. desejo e na vontade. Você sonha e morre no sonho. You die in the dream. Diga, fala, meu pastor. You have no dominion, you have no authority. Você não gera, é gerir. You do not manage, you are managed. É por isso que a sua vida Therefore, your life é um campo de futebol de demônios. is a field of football of demons. Sabemos que o futebol é 11-11, então são perigos. Diga, prega, pastor. Já ensinei, nós vamos pregar. Ter domínio Having dominion, significa estar no controle da situação. having control over the situation. Será que alguém está comigo aqui, amado? Não temos presença. We have no presence. Because we don't pray. Porque nós não oramos. A presença, The presence ela está em nós is in us e ela nos acompanha onde vamos. and it goes with us wherever we go. Moisés disse, se a sua presença não for conosco, If your presence does not nós go não with vamos. us, we are not going. Presença significa governo. Presence means Não government. será só quero pregar um bocadinho para abrir a minha. I want to preach for Presença significa governo de Deus. presence means government of God. Então, quando eu carrego a presença So when I carry the presence e vou a uma reunião, and I go to a meeting, eu sento lá. I sit there. Não importa os chefes que estão No lá, matter the bosses that are there, a decisão que for tomada the decision that is taken é conforme o que eu acho que é is correto. according to what I think is Mas correct. que força But what forces todos os seres naquele lugar all beings in that place a irem de acordo com a minha to go vontade according to my will é a presença is the presence que sujeita qualquer that ser subjects every being a ela mesma. to itself. Todos são cativos e All obedientes are captive and obedient. à presença como criação. Amém? Eu estou falando que a criação não aguarda a manifestação do God Espírito. says, Então, muitas das vezes você não precisa falar muito. you do not need to Você não precisa gritar para acontecer. scream. 3 palavras é Three suficiente words are enough para fazer a presença to make the presence. agir naquele lugar. Isso é presença. Isso é presença. Então, imagina um homem So imagine man caído, that is fallen, incapacitado unable de manifestar to manifest a glória, the glory, caráter, character, a presença, presence, domínio dominion, e a vida de Deus. and life of God. Imagine. Imagine. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela salvação. Olha o seu foco a partir de hoje. What is your focus from today? Olha o seu foco, igreja. What is your focus? São milagres. São milagres, igreja. São as promessas. São as bênçãos. É a profecia. É a prosperidade. Olha o seu foco. What is your focus? Medite na salvação todos os dias. Meditate in salvation every day Tenha um entendimento pleno and have full understanding do plano da salvação. of the plan of salvation. O que é que a salvação Why salvation lhe foi oferecida? was given to you. Você está salvo. You are saved. Nada mais vai superar Nothing else will surpass o que Deus já fez na sua vida. what God has done in your life. Nada mais.
Todo o resto que vier all other things that come, e que você tanto chora and for what you so much cry para Deus, to God, isso é parcelo. it is a gift. Amen. É parcelo. Isso Yeah. It's an add-on, é de menos. Yeah. lesser thing. Ninguém é tão abençoado como você. No one is so blessed as you are Yes. Por estar salvo. for being saved in Christ. Entenda o que significa dizer Understand what means saying que eu fui salvo. that I have been saved. Entende isso. Understand that O que significa estar what salvo. means being saved, O que você recebeu com salvação. what you have received with E o que você salvation, representa no mundo espiritual. and what you represent in the spiritual world Como uma pessoa salva. as a saved person. Paulo lhe disse. Paul said, Salvos por meio de Jesus. saved through Jesus, Para que quer vigiemos, so that either we are quer awake dormamos, or we're sleeping, possamos ser com Ele. we might be one with Him. Salvação te faz com Cristo. Salvation makes you one with Christ. When I touch you, Quando eu me I'm toco, touching Jesus. eu estou tocando Jesus. Hallelujah. Quando ele diz, Paul says, Cristo em mim, Christ in me, a esperança da the glória. hope. We are one with Christ. E nós somos com Cristo. And Jesus said E Jesus disse in the book of John, no livro de João, Pai, Father, assim como nós somos um, as we are one, que eles também sejam um conosco. let them be one So with us. Jesus is one with God. Então, Jesus é com Deus. You are one with Jesus. Você é com Jesus. So when you are one with Jesus, Quando você é com Jesus, the Son of God, como Yes. filho de Deus, That means you have significa que você to é manifest capaz de the glory of manifestar God, a glória de the Deus, character of o God. caráter de Deus. So when you touch me, Quando você me toca, maybe you won't believe that way. talvez você não vai acreditar dessa maneira. When you touch me, Quando você me toca, you touching what? você está tocando Deus. Hallelujah. Até que você desenvolva esta consciência Until you develop this understanding de que aqui você é Deus, that here you are God, você não vai manifestar Deus. you will not manifest God. Para você, eu te insultei aí. I insulted you. Alguns já têm vão para tentar fazer aquela igreja para Some agradecer. even leave church because they will preach heresy. Diga assim, olha bem os outros três lá. Look at your background. Diga, você que é Deus. You are God. E o mais engraçado, né? And what was most fun The in devil knows that you are God. The devil knows that you are God. o diabo sabe que você é Deus. But you, being God, Você, you fear the devil. você teme Satanás. Sendo Deus, você tem medo do diabo. Being God, you fear Satan. So everywhere you go, Então, onde quer que você vá, understand compreenda, you are taking God there. você está levando Deus para lá. Yeah. It's either you divorce God Ou você se divorcia de Deus, or you keep God ou você mantém Deus and honor God e honra a Deus. in you. em Amém. si. Que fé é essa? Rua de Será que alguma coisa Deus fez aqui hoje? Did God do anything here today? Hoje eu vim só para meditar com vocês. I only came today to meditate with you. Esta palavra me libertou. This word delivered me, E eu percebi, and I understood mais do que tudo na vida, much more than anything in é a life. coisa mais preciosa The most precious thing que é a salvação. I have is salvation. Então, eu não gosto de a vossa mãe. I do not like because Ela your tem, mother tem a graça de todos os domingos de manhã profetizar para mim. has the grace of prophesying to me every E morning. ela vai tocar exatamente naquilo And que she Deus está will falando. touch exactly on Ela vai what God. lembrar, porque devemos falar sobre Remember, isso. because Esse we're ano. talking about that. O diabo ele é tão astuto, The devil is so cunning. eu sei desse maneira, que ele faz-nos perder o foco, He makes us lose focus, promovendo preocupações nas nossas promoting worries in our head. É comida, é bebida, é cama, é casa, é emprego, é não sei o quê. E nós ignoramos And we ignore o mais precioso, what we have most precious, que é a salvação. which is salvation. We
We are busy with things that do not edify us. Nós estamos ocupados com coisas que não nos edificam And we ignore the most precious thing, e ignoramos algo mais precioso, que é a salvação. which is salvation, Que é Cristo em nós. which is Christ in us. Existe maior riqueza do que essa? Is there a greater reach than that? Eu comecei a dizer, o resto tem fim. Everything has end. Dinheiro acaba, Money ends. casa acaba, House ends. tudo tem fim. All has its end. Mas a palavra But the word é eterna. is eternal. Amém, igreja? Amém. Você foi abençoado. Amen. Mas glória a Deus. Hallelujah. Just do that. Amém? Em poucos minutos, agradeça. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my son. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my son. Brother, you must pray, you must pray. Sister, you must pray, oh, you must pray. Fine boy, you must pray, oh. Oh, fine girl, you must pray. Rich or poor, you must pray, you must pray. Weak or strong, you must pray, you must pray. Cause if you don't pray, Satan will make mess of you. You must pray, oh, you must pray, oh, you must pray, oh, you must pray, oh. If you don't pray, Satan will make mess of you. Every day you pray, morning and night you pray. You pray, oh, you pray, oh. Don't pray, just keep on praying. You must pray, you must pray, you must pray, oh. Keep on praying, cause if you don't pray, Satan will make mess of you. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make my son. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. Plano da salvação, neste caso, foi mesmo um culto muito abençoado para mim. Eu me senti muito impactada por esta palavra. Quando o pastor também falava que muitos de nós procuramos sempre ter bênçãos materiais, ter bênçãos de tudo quanto aquilo que é material. Na verdade, nós temos que buscar aquilo que é o plano da salvação. Nós temos que procurar mesmo ser salvos. E agradeço muito a Deus por este culto e foi mesmo uma bênção. Muita paz, amada igreja. Gostei muito da palavra de hoje, da Igreja Nova Esperança e pela palavra. Amém. E qual foi a palavra que tu partilhou? Tema da salvação.